Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso videocast educacional Inclusão em Destaque. Nós iremos abrir um espaço de diálogo sobre um tema fundamental, a importância do diálogo na construção de uma educação verdadeiramente inclusiva. Neste episódio vamos explorar o que define a educação inclusiva segundo a legislação brasileira, além de discutirmos a diferença entre inclusão e integração e outros assuntos relacionados ao tema. Estamos aqui com a nossa convidada especial, a professora doutora Suzana Couto Pimentel. É uma honra convidá-la, estar aqui com a senhora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, Simone. Que bom estar com você. Obrigada, Pro. A professora doutora Suzana é professora titular da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, com estágio pós-doutoral realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e possui doutorado em Educação também pela UFBA. Então vamos começar o nosso diálogo sobre um tema tão importante, que é a inclusão. Quando abordamos a temática da educação inclusiva, muitas dúvidas e incertezas vêm à nossa mente. Na sua visão, o que caracteriza de fato a educação inclusiva, especialmente à luz da legislação brasileira? Bem, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, ela diz que a educação especial é uma modalidade de educação. E a inclusão é um princípio educacional que deve reger a educação no Brasil. Então, a gente precisa pensar na inclusão como a possibilidade de colocar dentro dos espaços educacionais pessoas que tiveram historicamente fora desses espaços. Então, pensar em inclusão abrange muito mais do que o público da educação especial somente. Nós estamos falando de colocar dentro do espaço educacional todos aqueles que tiveram fora desse lugar durante muito tempo. E falando especificamente da educação especial, a nossa LDB coloca como uma modalidade que deve transversalizar todos os níveis de ensino, começando desde a educação infantil até o ensino superior. Então é importante pensar que não é só a demanda chegando para a escola básica, mas é também chegando na educação superior. E que bom que cada dia que passa nós temos um número maior de estudantes com deficiência, com necessidades específicas chegando às universidades. Então a legislação traz essa possibilidade, é um direito e esse direito precisa ser assegurado. Perfeito. Diante dessa belíssima explanação a respeito da lei que rege a educação inclusiva, o que a senhora tem a dizer sobre integrar e incluir? Como nós, professores, podemos identificar se as nossas práticas e atitudes estão integrando ou incluindo os nossos estudantes? Bem, a discussão sobre integração e inclusão, ela é trazida por alguns autores, focando a questão de mudanças que acontecem dentro do espaço escolar. Então, vamos pensar dessa forma. O estudante é matriculado na escola, mas a escola não se modifica. E quando eu digo escola, eu digo práticas educacionais, eu digo a arquitetura da escola, espaço escolar, não é somente o trabalho na sala de aula. Então, pensar na integração é colocar esse aluno dentro do espaço escolar e não modificar a escola para receber esse estudante. E quando a gente pensa em inclusão, é exatamente a necessidade de fazermos modificações nesse lugar chamado escola, nesse lugar chamado universidade, para que esse estudante esteja inserido naquele lugar, sendo atendido em suas necessidades específicas e podendo aprender e avançar no processo de aprendizagem. Eu acho muito importante chamar a atenção ao falar de inclusão e integração, chamar a atenção para que nós não podemos pensar de colocar um estudante na escola como se ele estivesse ali apenas para socializar. Ele está aqui apenas num processo de socialização. Isso é uma integração, não há modificações de práticas, não há formas de inserir esse estudante. Hoje nós não falamos de inclusão nessa perspectiva. Para incluir, pensamos em dar acesso
acesso significa garantir a matrícula, mas para além da matrícula, Simone, é necessário que a gente garanta o processo de permanência, participação e aprendizagem desse estudante. E para isso é necessário mudar a escola, mudar o currículo, Verdade. mudar práticas, mudar Sim. formas de fazer avaliação. É necessário que a escola se repense. Então eu digo para você que a inclusão traz para a escola um sair da zona de conforto para trazer esse estudante dentro de uma nova perspectiva naquele lugar. Esse é o nosso objetivo quando falamos em inclusão. Perfeito, Pro. Que maravilha. Muito bom ouvir essas palavras, né? Eu, enquanto professora, às vezes a gente percebe que a nossa prática está mais integrando do que incluindo os nossos estudantes. E essa dificuldade, né, em a gente perceber se a gente está integrando ou se a gente está incluindo, acaba dificultando a nossa prática pedagógica, né? E aí, será que a gente, com essa prática de diferenciar, incluir e integrar, será que a gente pode contribuir com a exclusão escolar dos nossos estudantes? Com certeza. Se a gente traz o estudante para dentro da escola, garante o acesso, mas não modifica aquilo que a escola tem oferecido para ele, nós estamos fazendo uma expulsão encoberta. Não é uma inclusão. A gente poderia chamar de pseudo-inclusão. Sim. Não é uma inclusão verdadeira. A inclusão verdadeira requer modificação do espaço. E aí eu quero ressaltar que não é só o professor que faz inclusão. Sim. É importante pensar que a inclusão requer uma rede de apoio. E essa rede de apoio envolve a gestão da escola, a coordenação pedagógica, os demais servidores que atuam, profissionais que atuam na escola e também o professor. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente está pensando de atender, por exemplo, um aluno surdo e ter um porteiro que, quando todos os alunos passam ali pela portaria, ele diz bom dia, bom dia, bom dia, mas quando passa o aluno surdo, ele não sabe como se comunicar. Então, pensar em inclusão é ensinar o porteiro a dizer bom dia para aquele aluno surdo. Sim. Né? Então, nós precisamos ter todos os atores da escola envolvidos na inclusão. Essa perspectiva da inclusão, a gente pensa que a prática pedagógica precisa dar conta também desse processo. Então, o professor precisa pensar em formas. O que eu posso fazer para alfabetizar o meu aluno que está ali e que precisa de uma prática diferente no processo de alfabetização? Ele precisa aprender o português como segunda língua, no caso do surdo. Ele precisa aprender a fazer a leitura, ele usa o sistema Braille, ele precisa também ter as provas acessibilizadas para ele dentro do sistema Braille. Isso também é mudança. Eu Sim. preciso ter uma mudança nas formas, nos instrumentos de avaliação. Eu preciso pensar em como ensinar para o meu aluno que tem deficiência intelectual. Que estratégias eu posso utilizar para envolver esse aluno no processo de aprender? Então, incluir é isso. Incluir é movimento. Eu entendo que a inclusão provoca um movimento na escola. Nos tira daquele lugar de repetir a cada ano aquilo que a gente vinha fazendo ao longo de tantos anos. Mas a inclusão nos leva a pesquisar, nos leva a ser melhores profissionais, a pensar mais o que eu posso fazer para o meu aluno aprender. Sim. Isso é inclusão. Então, se a gente não faz esse movimento, se a escola como um todo não faz esse movimento, a gente acaba, de fato, tendo práticas excludentes. Eu gosto muito quando o Bourdieu traz a ideia de que a gente está fazendo uma exclusão dentro da escola, né? Sim, uma sim. exclusão lá dentro do contexto da escola. Então, Sim. a gente precisa repensar isso e pensar em práticas verdadeiramente inclusivas. E, como eu disse, isso envolve toda a equipe da escola e não somente o professor. Sim. Então, diante dessa sua fala, percebe-se que muita coisa precisa mudar. Muita coisa precisa ser oferecida nas escolas para que aconteça realmente a inclusão. Como a senhora falou perfeitamente, a questão da Libras, que as escolas estão recebendo alunos surdos, porém os profissionais não sabem a Libras. Então, eu penso que a Libras deveria ser até um componente
Sim. a ser obrigatório nas Desde escolas. a educação infantil, a minha defesa é essa, Sim. desde a criancinha lá. A gente não aprende português, português não que é a nossa língua materna, mas a gente não aprende o inglês na Sim. escola, a gente não aprende o espanhol, né? Isso não está entre as matérias que a gente estuda na escola. Por que não também ter Libras desde a educação infantil? Então, para pensar em inclusão, é por isso que eu estou dizendo, é necessário pensar em mudança no sistema da escola. E eu quero dizer também, como eu falei de uma rede de apoio, a gente precisa pensar em gestores. Qual é o papel do diretor da escola no processo de inclusão? Qual é o papel do coordenador pedagógico? É de articulador desse processo, é de construtor de possibilidades, é de pensar o que eu posso fazer para garantir acessibilidade em todos os espaços da escola. Eu não penso a inclusão só quando o aluno chega, mas eu penso a inclusão em preparar a escola para receber esse aluno. Sim. E não depois que ele está lá dentro somente, né? Então o gestor precisa pensar, o gestor municipal, o secretário de educação precisa construir políticas. Você falou da questão da Libras. Nós precisamos ter intérprete na escola. Isso precisa ser assegurado. Nós precisamos de profissional de apoio, porque tem alguns alunos que vão precisar do acompanhamento do profissional de apoio. Sim. Então, isso faz parte da gestão municipal, pensar o que eu posso fazer para que toda a equipe esteja a postos na escola para atender a esses estudantes. Então, pensar em inclusão requer um movimento da educação. E o movimento da educação começa desde a Secretaria de Educação, a direção da escola, a Secretaria da escola, o porteiro, a merendeira, né? Todos incluídos, todos envolvidos nesse processo de inclusão. Assim nós vamos construir uma escola verdadeiramente inclusiva. Perfeito, Pro, perfeito. E falar também da exclusão das barreiras, né? Sim. Como que as barreiras podem excluir os nossos estudantes? A senhora pode falar um pouco sobre quais tipos de barreira, né, pode estar excluindo os nossos estudantes? Nós temos uma lei de 2015 que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência e também chamada Lei Brasileira da Inclusão. Essa lei fala sobre barreiras e fala sobre acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? É a eliminação de barreiras que, às vezes, nós nem percebemos que estão ali. Mas, por exemplo, se eu tenho para acessar a escola, eu tenho um degrau que precisa ser subido ali, logo no acesso à escola. E isso se torna uma barreira para o meu aluno que é usuário de cadeira de rodas. Sim. Então, essa é uma barreira que a própria lei traz como uma barreira arquitetônica, uma barreira física. Nós precisamos eliminar essa barreira. E nós temos, no Brasil, normas técnicas que falam, por exemplo, sobre como tornar acessível os ambientes. Nós temos a NBR 9050, que mostra qual é o grau de inclinação da rampa. Então, todas essas coisas estão ali e podem ser utilizadas para que a escola se torne esse ambiente acessível. Então, a gente tem barreiras atitudinais, não é só barreiras arquitetônicas. Existem também barreiras atitudinais. O que seriam barreiras atitudinais? São aquelas barreiras que nas nossas atitudes impedem o processo de inclusão. Quando eu tenho um preconceito, por exemplo, eu acho que aquele aluno não tem condição de aprender. Sim. Né? E eu digo assim, ele não aprende porque ele tem deficiência intelectual. Essa é uma barreira atitudinal que acaba impedindo que eu invista mais nesse aluno para que ele possa avançar no processo de aprendizagem. Ele vai aprender, mas ele vai aprender num tempo, ele vai aprender num ritmo que lhe é próprio, e eu preciso assegurar para ele todas as possibilidades. E é importante a gente pensar, quando a gente fala em prática pedagógica, que não é só o professor que pode fazer esse movimento de assegurar. Os colegas também podem ser parceiros desse processo. Sim, sim, então, quando a perfeito. gente pensa em inclusão, eu preciso envolver esses colegas desses alunos. Eu preciso trabalhar em pequenos grupos, onde os colegas também façam esse aluno, me ajudem no processo de mediação desse aluno. Existe uma mediação pedagógica, que é feita pelo professor, e existe um processo de aprendizagem colaborativa, que é feita pelos colegas, ajudando esse aluno a aprender. Quando isso acontece, o processo de inclusão fica mais fácil. Sim. Então, se eu divido a turma, eu tenho uma turma de 30 alunos, e eu divido a minha turma em grupos de 3,
eu não tenho mais 30 alunos para eu mediar individualmente. Eu tenho 10 grupos de 3 para serem mediados. Sim, e em sim. cada grupo eu tenho um aluno ali que tem mais expertise naquele conhecimento, que avançou mais naquele conteúdo e que pode ajudar os colegas a aprenderem. Então, eu elimino barreiras atitudinais quando eu faço isso. Existem outros tipos de barreiras comunicacionais. Se eu tenho um aluno surdo, nós já falamos, ele precisa de um intérprete de Libras. Ele precisa de um professor que saiba minimamente se comunicar, dando bom dia, boa tarde, que possa dizer para ele se ele entendeu, perguntar se ele entendeu em Libras, né? Então, eu preciso eliminar essa barreira. Eu não vou diminuir a barreira, eu quero eliminar a barreira comunicacional, né? Se eu tenho um aluno cego e ele precisa do braille para saber a sinalização da escola, onde é que estão os espaços da escola, eu posso colocar, eu não tenho lá na porta da minha sala primeiro ano, eu posso colocar em braille embaixo, também primeiro ano, né? Então, boa dica. Eu posso fazer isso e tornar a escola acessível, né? Isso elimina barreiras comunicacionais. Então, são as pequenas atitudes que provocam a mudança, cotidiano, né? Exatamente. As barreiras precisam ser desconstruídas. Então, eu falei de barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras metodológicas, que aí entra as formas de ensinar, as formas de avaliar. Às vezes, o professor fica preocupado apenas no final do ano letivo. Esse aluno passa ou não? Eu preciso aprovar todos os alunos que têm deficiência? Eles são aprovados automaticamente? Aí eu digo assim, quais foram as modificações que foram feitas para o currículo, para que esse aluno aprenda? Ele alcançou os objetivos que estavam propostos para ele? Então, essa é a avaliação que precisa ser feita. Não é se ele chegou no mesmo nível de todos. Ele alcançou, o que foi que ele aprendeu nesse ano letivo? Quais foram as modificações que eu pensei e que eu propus para que ele pudesse aprender? Ele alcançou o processo de aprender dentro daquilo que estava sendo proposto para ele? Então, a avaliação precisa ser repensada. A forma como essa avaliação é aplicada, né? Então, se eu tenho 10 questões numa prova, para um estudante com deficiência intelectual fazer 10 questões, o tempo atencional dele é menor, então eu posso reduzir o número de questões, eu posso aplicar esse instrumento de avaliação em vários momentos, eu posso fazer portfólio daquilo que ele estudou ao longo do semestre, ao longo da unidade. Então, tem várias formas de avaliar esse aluno, que não somente pelo instrumento de avaliação prova ou teste. Né? Então, isso também é derrubar uma barreira metodológica. Mas eu quero falar de uma última barreira, Simone. Às vezes, o PPP da escola não prevê inclusão. O projeto político-pedagógico da escola também precisa pensar em inclusão. Sim, verdade. Então, isso é uma barreira programática. Então, eu preciso eliminar essa barreira. O meu PPP, o PPP da minha escola, precisa prever a inclusão, precisa estar pensando nas formas que a escola vai garantir, assegurar a inclusão para aquele aluno. Assim, a gente elimina as barreiras e consegue que todos os alunos, de fato, avancem no processo de aprender. Porque, às vezes, a gente, com a nossa prática pedagógica, a gente está cometendo algumas práticas, algumas atitudes, né, sem perceber. E se tornam barreiras. Isso, exatamente. Aí, diante dessa explicação, né, sobre as barreiras que a senhora trouxe perfeitamente, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre que caminhos a senhora enxerga para que o diálogo sobre inclusão saia do plano teórico e alcance o cotidiano das escolas. Nós precisamos, e eu acho que esse videocast aqui é um caminho de diálogo que você está abrindo, e eu queria lhe parabenizar por esse projeto. Obrigada. É um projeto muito bom, que tem possibilidades de abrir esse diálogo na escola, né? Então, você que é professor que está nos ouvindo, você que é diretor de escola que está nos ouvindo, pode entender, a partir dessa conversa, de como é importante a gente sentar e conversar. A escola precisa pensar em momentos formativos. Eu acredito no processo de formação do professor, não é aquela formação que a gente vive ouvindo e repetindo. A escola não está preparada para atender o estudante com deficiência. A gente ouve muito isso. Porque a licenciatura não deu conta de trabalhar com isso. Não. Não é mais a licenciatura.
A formação do professor precisa acontecer no espaço da escola, nesse espaço de diálogo que se abre dentro da escola, né? Então, nós precisamos ter um espaço dialógico que constrói essas possibilidades. Eu disse, o aluno com deficiência não é aluno do professor, ele é um aluno da escola. Então, eu preciso pensar, eu recebi um aluno com síndrome de Down. Qual a necessidade desse aluno? Ele está lá no 2º ano, mas o que é a escola? O que a gente pode fazer? Porque hoje ele é aluno do professor que está trabalhando no 2º ano, mas depois ele vai ser aluno do 3º, Sim, do 4º, verdade. ou seja, ele vai passar por toda a equipe da escola. Então, nós precisamos sentar e estudar sobre quais são as características que esse aluno apresenta e o que a gente pode fazer para ajudá-lo a aprender. Nós podemos, através do diálogo, construir possibilidades conjuntamente. Quais são as acessibilidades metodológicas? Quais são as acessibilidades arquitetônicas? Quais são as acessibilidades no currículo que podem ser construídas para que esse aluno aprenda? Olha que maravilha! Então, é no espaço dialogal, é no espaço do diálogo, é no espaço dialógico que a gente constrói a formação docente, a formação dos profissionais da escola para atuar na inclusão. E eu digo para você, o gestor da escola, o coordenador pedagógico, são figuras extremamente importantes para abrir esse lugar do diálogo, para abrir essa possibilidade, para que todo mundo aprenda a fazer inclusão conjuntamente. Às vezes a gente não tem, né, em nossas escolas esses momentos de diálogo, esses momentos formativos para falar sobre inclusão, esses momentos de planejamento coletivo, né, que é muito importante para que a gente alcance aquele estudante que está com uma certa dificuldade na sala de aula devido à sua deficiência. Então, como a senhora trouxe muito bem, o diálogo tem que fazer parte do currículo da escola, né, o planejamento coletivo. Sim. Tem que ter este momento. Um momento de planejamento, um momento de formação. Esse momento do planejamento não é só lá pensar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas também um momento formativo. A gente precisa ver esses momentos de planejamento coletivo. E se a escola tem um professor de AEE, né, que é o professor da sala de recursos, como esse momento se torna mais rico. Porque aí nós vamos ter um profissional especialista colaborando nesse processo do planejamento. Isso é muito importante. E por falar em AEE, será o nosso próximo episódio daqui a pouquinho. Que bom. A gente sabe, né, que nas nossas escolas tem muito essa questão, como a senhora trouxe perfeitamente, sobre as barreiras. Mas nesse cenário adverso, como nós, educadores, como que a senhora pode sugerir uma mudança nesse cenário adverso, diante de tantas barreiras arquitetônicas, metodológicas, como comunicacionais? Eu sei que a senhora já trouxe perfeitamente, mas eu gostaria que a senhora resumisse como que a gente pode mudar diante de um cenário tão adverso, que é o que nós estamos enfrentando hoje, nós educadores e educadoras. Eu diria, Simone, que a escola, ela não é uma escola acessível, porque a sociedade não é acessível. A sociedade não pensa naquelas pessoas que precisam de uma condição diferente da maioria, né? Sim, nós não pensamos nisso enquanto sociedade. Sim. Então, nós precisamos desconstruir. E onde é que começam as mudanças na sociedade? Precisam começar na escola, porque é lá que a gente aprende, é lá que a gente forma o cidadão. Então, é esse espaço da escola, é o lugar disso acontecer. É neste lugar da escola que essas coisas precisam acontecer. Então, as famílias que estão naquela escola precisam também ser envolvidas nesse processo de inclusão. Eu digo sempre, a inclusão precisa começar na gente. Sim. Nós precisamos ter atitudes inclusivas. Não deve ser somente uma questão cognitiva. Eu preciso entender que isso faz parte da vida. Eu queria que as pessoas compreendessem que quando um pai e uma mãe procuram uma escola para matricular o seu filho que tem uma determinada deficiência e uma necessidade específica, ele está confiando naquele espaço e naqueles profissionais para ajudarem no processo de avanço daquela criança. Se você for conversar com um pai de pessoa com deficiência, uma mãe de uma pessoa com deficiência e perguntar para ela qual o seu maior medo, talvez ela lhe diga, o meu maior medo é no dia que eu não estiver mais aqui, o que vai ser do meu filho? Eu já ouvi, cheguei a me arrepiei. Pois é, então é exatamente por isso que ela procura a escola.
porque ela quer que aquele espaço ajude na formação do seu filho, para que ele tenha condição de autonomia, para que ele seja um cidadão, para que ele esteja inserido nesse mundo letrado, para que ele esteja nesse mundo de outra forma, para que ele esteja na sociedade de outra forma. Ela confia àqueles profissionais essa possibilidade. E como é que nós, profissionais, dizemos não para esses pais? Como é que nós, profissionais, dizemos eu não sei fazer? Inclusão não é feita só na escola. Inclusão requer vontade política, inclusão requer um prefeito engajado, uma secretária de educação engajada, inclusão requer profissionais engajados, diretores engajados. A inclusão movimenta a sociedade. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos mudar a sociedade. E eu preciso, enquanto pessoa, não é só enquanto profissional, ter atitudes inclusivas. Sabe por quê? A deficiência, às vezes, ela foi historicamente pensada como se fosse uma tragédia pessoal. Não. A deficiência, ela acontece numa interação da pessoa que tem uma limitação funcional com uma sociedade que não está preparada para incluir aquela pessoa. Se nós dermos condições àquela pessoa para ela se desenvolver, o céu é o limite. Ela vai muito mais longe do que a gente pode pensar. Nós temos muitos doutores, professores de universidades que são cegos. Então não é o coitadinho do filho de Dona Maria que nasceu cego, não. A sociedade que não deu condições para que ele avançasse. Perfeito. Né? Então nós precisamos, inclusão começa em mim e em você. Inclusão começa em atitudes como essa que você está tendo, de promover esse momento de diálogo. É assim que a gente vai construir uma sociedade inclusiva. Que bom, Prof. Fico muito feliz pela oportunidade de estar ofertando este produto para minhas colegas, meus colegas, para toda a sociedade, né? Tanto educadores, como gestores, como secretários de educação, como prefeitos, enfim. Que esse produto atinja e que realmente ele faça uma diferença na vida das pessoas que vão ter acesso a ele, né? E neste momento eu quero agradecer a senhora por ter aceito o meu convite. Muito obrigada por estar me dando esse apoio, que tem sido fundamental no meu trabalho de mestrado. Eu quero só lhe agradecer por essa oportunidade. Quando a gente faz um mestrado, a gente constrói uma carreira que parece ser tão individual. Mas esse produto, Simone, você não tem ideia de onde ele vai chegar. Então eu queria lhe agradecer por proporcionar esse momento e lhe parabenizar pela trajetória linda que você está construindo. Parabéns e muito obrigada. Obrigada, senhora. Neste momento, nós finalizamos o nosso primeiro episódio do videocast educacional intitulado Inclusão em Destaque. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.